Quem acordar essa princesa com um beijo poderá fazer coisas com ela a noite toda. Isso mesmo, mas parece que esse jovem não quer. Por que será? Olá, eu sou o Thales e você está no canal Anicap. Essa é a segunda parte do anime Urusei Yatsura. Espero que goste. O episódio 3 começa com um jovem chamado Shutaro conversando com seu avô. Shutaro está decidido a ir para a escola para poder honrar o nome de sua família, e seu avô fica muito feliz com isso. De repente, um homem aparece dizendo que eles já chegaram no endereço da escola. Mas como assim? Acontece que eles estavam em um grande avião que serve como a casa da família. Shutaro vem de uma família multibilionária e vai frequentar a mesma escola de Ataru, o protagonista do anime. Por essa, Ataru não esperava. A competição está chegando de paraquedas. Enquanto Shutaro caía com seu paraquedas, Shinobu estava irritada perseguindo Ataru. Ela perdeu a paciência, pois Lam não sai de cima dele e fica se esfregando bem na frente de todo mundo. Para se vingar, Shinobu atira uma carteira contra Ataru, porém ela erra e essa carteira passa pela janela. Todos da sala de aula são surpreendidos por um grande paraquedas que acabou caindo na frente da escola. Vemos que essa carteira que Shinobu arremessou acabou acertando Shutaro. Como é dotado de excelentes reflexos, Shutaro não se machucou. Percebemos também que o diretor já esperava por ele. O homem, entretanto, fica irritado com a presença daqueles helicópteros. Nesse momento, Shutaro diz que eles pertencem à família Mendo, sua família. Eles são bilionários que se mudaram de Tóquio. De repente, Shinobu aparece pedindo desculpas a Shutaro por ter jogado a carteira nele. Shutaro então diz que não acredita que uma garota tão linda tenha feito algo como isso e pede para que ela não se preocupe, pois ele apenas quer um sorriso dela. Shinobu imediatamente se apaixona por ele. Cheio de ciúmes, Ataru aparece para tentar distrair Shinobu, mas só leva um chute na costela e depois mais um chute na cara. Ao chegar na sala de aula, todas as garotas ficam ao redor de Shutaro. Os garotos estão com muita inveja dele. O jovem diz que as empresas de sua família valem mais de 5 trilhões de dólares. Desesperado para chamar a atenção de Shinobu, Ataru fica mordendo a carteira dela e Shutaro fica incomodado com isso e vem tentar ajudá-la. Ataru então começa a dar um chilique por causa dos ciúmes e Lam aparece para dar um choque nele. Ela diz que Ataru não pode ficar por aí com ciúme de outras garotas, já que ele é casado com ela. Assim que coloca os olhos em Lam, Shutaro se apaixona por ela. Ele tenta fazê-la parar de voar, pois voar seria perigoso para uma estudante. Ela diz que não é uma estudante, e sim a esposa de Ataru. Entretanto, Shutaro não consegue acreditar. Ele acha impossível um palhaço como Ataru ser casado com uma jovem tão bonita quanto Lam. Perceba o problema. Shinobu está apaixonada por Shutaro, Shutaro está apaixonado por Lam, Lam está apaixonada por Ataru e Ataru está apaixonado por Shinobu. Em seguida vai começar uma votação para decidir quem será o novo presidente de sala. Shutaro de cara já se apresenta como candidato. Ele então vai para o centro da sala dizer o que pretende fazer se ganhar a eleição. É aí que o sonho vira pesadelo. O jovem quer aplicar drásticas medidas disciplinares e punir todos os estudantes atrasados. Segundo ele, estudantes atrasados são a causa de todos os problemas em uma escola. Ele também promete que irá criar uma sala exclusiva para punir esses alunos atrasados. Todos que quiserem sair mais cedo da escola terão que passar por um detector de mentiras. Quem estiver mentindo para sair cedo da escola terá sua língua removida. Para finalizar, Shutaro diz que nenhuma dessas punições seriam aplicadas a garotas. Segundo ele, garotas devem ser tratadas com respeito e carinho. Isso é o suficiente para fazer os garotos perceberem que se Shutaro fosse eleito, a vida deles se tornaria uma desgraça. Porém, eles sabem que as garotas vão todas votar em Shutaro. A única coisa que eles podem fazer é tentar colocar o segundo garoto mais popular da escola para competir. E segundo eles, o único garoto que teria chances contra Shutaro seria Ataru. Os garotos então se unem para derrotar Shutaro, mas eles ficam decepcionados ao ver que a única promessa de campanha de Ataru é dizer que ele ficará com todas as garotas se vencer. Na hora da votação, todos os garotos votam em Ataru e todas as garotas votam em Shutaro. Acaba que dá empate. Shutaro entra em choque, ele não aceita perder para alguém como Ataru. Para resolver esse problema, Shutaro desafia Ataru para um duelo. Esse duelo segue as regras de sua família. Cada um terá que disparar um canhão para acertar uma maçã que ficará na cabeça do outro. Ataru não quer aceitar esse duelo, pois sabe que seria loucura. De repente, um funcionário da família de Shutaro aparece. Ele diz que para formalizar o duelo,
acertá-lo, Shutaro teria que acertar Ataru com um par de luvas. O jovem então pega essas luvas e tenta acertar Ataru, porém o protagonista consegue desviar delas facilmente, e Shutaro tem que correr atrás dele para acertá-lo. Vemos que Ataru domina diversos jutsus. Mesmo assim, Shutaro consegue encurralar Ataru no telhado da escola. Quando ele estava prestes a acertar Ataru com uma luva, Lam apareceu. Nesse exato momento, Ataru diz que Shutaro estava desafiando ela para um duelo. A alienígena então dá diversos choques em Shutaro. Assim que os alunos chegam para ver o que aconteceu, Ataru usa essa oportunidade para dizer que foi ele quem venceu o duelo. Agora ele é o novo presidente da classe. Depois disso, vemos que Shutaro não consegue parar de pensar em Lam. No dia seguinte, na hora da escola, enquanto Lam procurava por Ataru, ela acabou se esbarrando contra Shutaro, que estava descendo de paraquedas. Nesse momento, o paraquedas acaba enrolando os dois juntos. Enquanto isso, vemos que Ataru estava tentando dar em cima de Shinobu, porém ela não tem mais olhos para ele. Ela está apaixonada por Shutaro. De repente, o paraquedas cai em cima deles e Lam sai de dentro. Shutaro acabou caindo por cima de Shinobu e ela fica em transe, apaixonada por ele. Entretanto, Ataru vem correndo para separá-los. A jovem Shinobu sai correndo toda feliz, pois Shutaro caiu em cima dela. Ataru está sentindo o peso da rejeição. Enquanto isso, Shutaro tenta dar em cima de Lam, porém ela simplesmente o ignora. Mais tarde, o professor decidiu levar os alunos para uma excursão. Lam ficou perto de Ataru como sempre. Ele está cansado disso, pois a jovem não sai de perto dele nunca. Ela diz que é porque eles são casados. Ataru, entretanto, só consegue pensar em Shinobu e está esperando a oportunidade para que eles dois possam ficar juntos. De repente, Shutaro aparece convidando Lam para ir com ele até uma caverna que fica ali perto. Ela diz que só iria para essa caverna se Ataru também fosse, e nesse momento, a mente suja de Ataru tem uma ideia. Ele sabe que a caverna é um local escuro e quer usar essa oportunidade para tentar agarrar Shinobu lá dentro. Ele então a convida para ir com eles. Entretanto, ela só aceita pois sabe que Shutaro também vai. Percebemos então que todos tiveram a mesma ideia. Shinobu quer agarrar Shutaro no escuro, Ataru quer agarrar Shinobu, Lam quer agarrar Ataru e Shutaro quer agarrar Lam. Que confusão. Todos os outros garotos da classe ficam cheios de inveja. Os personagens principais entram na caverna. Ataru conta sua ideia para Shutaro e eles decidem ajudar um ao outro. Afinal, cada um quer ficar com uma garota diferente. No meio do caminho, em uma encruzilhada, Shutaro apaga sua lanterna e diz que ela está falhando. Nesse momento, os jovens aproveitam para cada um agarrar uma garota. Mas para o azar de Ataru, ele acabou agarrando Lam. De repente, Shutaro aparece agarrado com Shinobu. Isso não era o que ele esperava. Depois de mais um tempo, eles tentam de novo. Shutaro apaga a lanterna e agora ele tem certeza de que agarrou Lam. Mas assim que ele acende essa lanterna, ele se assusta. Na verdade, ele agarrou Ataru. Os dois ficam muito decepcionados. Enquanto procuravam pelas garotas, descobrimos algo terrível. Ataru percebe que Shutaro estava tremendo. Na verdade, ele morre de medo de lugares escuros e também tem claustrofobia. Porém, o jovem Shutaro faz de tudo para manter a pose na frente das garotas. Por isso, ninguém percebeu que ele tinha medo da caverna. Se uma garota não estiver olhando para ele, Shutaro começa a gritar de medo. Ataru fica decepcionado com isso e diz que vai largá-lo ali se ele não parar. Mas de repente, as garotas aparecem e Shutaro volta ao normal. Ataru então decide fazer um teste. Ele tampa os olhos das garotas e assim que ele faz isso, Shutaro começa a gritar e a chorar. Mas quando Ataru deixa que elas enxerguem, Shutaro volta ao normal e fingir que não está com medo. Ataru faz isso diversas vezes só pra zoar com ele. Depois disso, o grupo decide sair da caverna e descobrem que estão perdidos. Nesse momento, a bateria da lanterna acaba de verdade. A fim de iluminar o caminho, Lam sai voando e dá um grande choque. Só que isso acaba ativando algum tipo de dispositivo que acende e sai voando dali. Esse dispositivo era uma nave espacial. O buraco que ela deixou faz que todos enxerguem o grupo lá dentro da caverna. Mais uma vez, Ataru estava agarrado com Shutaro. Nenhum dos dois conseguiu o que queria. O próximo episódio é o 4º da temporada. Vemos que Shinobu, Shutaro, Ataru e Lam estão jogando tênis. Mas Shutaro e Shinobu não têm chances de ganhar, já que Lam voa e é super forte. Ela é tão forte que acaba mandando a bolinha de tênis pra longe no meio da floresta. Vemos que dentro dessa floresta estava uma nave espacial. De dentro dela saíram 4 corvos alienígenas. Acontece
parece que a nave que saiu de dentro da caverna no episódio anterior era deles. De repente, um dos corvos é acertado pelaquela bola de tênis que Lam mandou pra longe. Por causa disso, o objeto que eles estavam carregando fica pesado demais e acaba escorregando pela floresta. Aquele grande objeto acaba caindo em cima de Shutaro. Ele fica muito irritado com Ataru, pois o jovem podia tê-lo avisado antes. Assim que percebe que dentro daquele objeto estava uma bela jovem, Ataru sai correndo em direção a ela. Assim que vê essa jovem, Shutaro o empurra pra longe e fica a admirando. De repente, os corvos alienígenas aparecem. Eles então ficam impressionados com a beleza de Shutaro. Eles então acordam o corvo mais velho que estava desmaiado. Esse corvo mais velho então diz que Shutaro tem as características que a princesa gosta. Ele explica que no planeta deles não existem humanoides homens e por isso eles viajaram até a Terra para encontrar um noivo para a princesa Kurama. Os corvos querem que Shutaro seja o noivo dela e passe uma noite inteira fazendo coisas com ela. Ao ouvir essas palavras, Ataru fica em choque. Ele quer fazer coisas com a princesa Kurama. Os corvos então abrem o compartimento e mandam Shutaro dar um beijo na princesa para acordá-la. Assim, ele seria o escolhido dela para fazer coisas com ela a noite inteira. Entretanto, Shutaro não consegue fazer isso. Ele tem vergonha de dar um beijo na princesa em plena luz do dia. Ataru então corre para dizer que ele vai dar um beijo nela, porém Lam não deixa. Ela o segura com a rede da quadra de tênis e dá muito choque nele. Em seguida, a jovem alienígena manda Shutaro correr para dar o beijo na princesa. Ela não quer que Ataru faça isso. Contrariado, Shutaro decide dar o beijo na princesa, mas assim que ele se aproxima, Shinobu não deixa que ele faça isso. Ataru então usa essa oportunidade para saltar em direção à princesa e consegue dar o beijo nela. Todos entram em choque com isso e Ataru fica muito feliz. Os corvos ficam desesperados, pois segundo a tradição deles, quem acordar a princesa com um beijo é que será o responsável por passar uma noite inteira fazendo coisas com ela. Só que no momento que a princesa acorda, a primeira pessoa que ela vê é Shutaro e fica muito feliz achando que foi ele quem a acordou. Ela então diz que ele é seu marido e o chama para fazer coisas com ela a noite inteira. Ela quer dar à luz aos filhos de Shutaro. Os corvos não têm coragem de falar a verdade para ela. Ataru aparece querendo essa noite com ela, porém a princesa o empurra para longe e de repente Lam aparece. Ela está frustrada e muito irritada, pois Ataru nunca tentou dar um beijo nela. A jovem alienígena então dá muito choque nele. Alguns dias depois, os corvos têm uma reunião com Lam. Eles não querem que a princesa Kurama se case com Ataru e Lam também não quer isso. Eles então decidem se ajudar para que isso não aconteça. Os corvos querem fazer vista grossa e dizer que o primeiro a beijar a princesa foi Shutaro. Entretanto, o corvo mais velho não quer aceitar isso. Ele quer seguir a tradição à risca. Ele decide ir contar a verdade para a princesa Kurama. Enquanto isso, durante uma aula na escola, a princesa Kurama aparece de repente. Ela quer de qualquer maneira levar Shutaro para fazer as coisas com ela. De repente, Lama aparece para impedir Ataru de se aproximar de Kurama, mas nem era preciso, pois ela mesma tinha nojo de Ataru e o arremessou para longe. Todas as outras garotas da sala ficam com inveja de Kurama, pois ela está dando em cima de Shutaro. Os corvos então aparecem. Eles amarraram o corvo mais velho para que ele não contasse a verdade para a princesa. O plano deles é ajudá-la a prosseguir com seu casamento com Shutaro. Em todos os momentos, Ataru tenta dizer para ela que foi ele quem a acordou com um beijo, porém os corvos não permitem. Eles então chamam Shutaro para conversar. Eles falam para Shutaro que ele não tem nada a perder. Ele apenas tem que aceitar o casamento com a princesa e passar uma boa noite fazendo coisas com ela. Entretanto, Shutaro diz que não pode fazer isso. Ele não consegue mentir. Desesperados, os corvos falam que se Shutaro não se apressar, Ataru vai fazer as coisas com a princesa na frente dele. Para não deixar que Ataru se dê bem, Shutaro decide aceitar o casamento com Kurama. Ele então volta para a sala de aula e chama a princesa para fazer bebês. Lam fica extremamente feliz ao escutar isso, porém Shinobu tenta dizer que foi Ataru quem a acordou, mas os corvos também a impedem. Em seguida, Ataru também consegue fugir dos braços de Lam e tenta contar a verdade para Kurama, porém ela não quer nem dar ouvidos a ele, pois ele é nojento. Lam não consegue entender como Ataru suporta tanta humilhação. Kurama então manda os
corvos começarem os preparativos para a noite de coisas com Shutaro. Até Lam vai ajudá-los. Eles então vão para o quintal da escola e começam a construir o ninho de amor da princesa e Shutaro. As garotas da escola ficam em choque, achando um absurdo que isso esteja acontecendo. Enquanto isso, Shutaro tenta fugir, mas a princesa o pega. Assim que os corvos e Lam terminam de construir o ninho de amor, a princesa diz que é a hora de fazer bebês. Porém, Shutaro é contra isso. Ele não quer fazer coisas na frente de todo mundo. Lam, entretanto, diz que eles construíram o ninho de amor de uma maneira que ninguém conseguiria enxergar o que estava acontecendo do lado de dentro. A princesa manda Shutaro relaxar, porém ele diz que não conseguiria fazer as coisas sabendo que todos estão olhando do lado de fora. Mesmo assim, ela consegue arrastá-lo lá pra dentro depois de acertá-lo com uma grande marreta. Lá dentro, Kurama pergunta pra Shutaro por que ele não quer fazer coisas com ela, e o jovem diz que não é por causa dela, ele apenas tem vergonha daquele lugar. O jovem então manda que ela escolha uma hora e um lugar, porém ela escolhe aquela hora e aquele lugar. Quando ela está prestes a pular em cima dele, a Taru aparece no teto. Ele diz que não vai permitir que essa sem vergonhice continue. Ele então fala pra Kurama que quem a acordou com um beijo foi ele. Ela não quer acreditar nisso, só que o corvo mais velho aparece pra confirmar a história. Não acreditando, Kurama tenta confirmar com Shutaro, mas ele não consegue mentir. Shutaro diz que apenas concordou com esse plano pela felicidade da princesa, e ela entra em choque ao ouvir isso. A princesa, entretanto, não se importa com o que as pessoas são por dentro. Ela apenas liga para a aparência e não aceita fazer coisas com a Taru. O corvo mais velho então fala que se ela não seguir a tradição, as consequências serão terríveis. A princesa Kurama então pergunta para ele quais seriam as consequências se ela não seguisse a tradição. Entretanto, o corvo mais velho não sabe dizer. Ele apenas sabe que o corvo líder anterior a ele era o que sabia a resposta. Ele então decide ir procurar nos arquivos para saber qual seria essa punição. O corvo então monta um computador do planeta deles no quintal da escola e diz que esse computador tem todo o conhecimento dos líderes corvos anteriores. Ele então coloca as memórias do corvo líder anterior e pergunta para ele sobre essa punição. Entretanto, o corvo diz que o líder anterior a ele é quem sabe. O líder atual então volta mais 2 gerações na máquina, porém o líder também não sabia. Ele então começa a voltar diversas gerações de líderes corvos, mas nenhum deles sabe a resposta. Até que depois de muito tempo, ele chega até o primeiro dos líderes. Ele é o único que sabe a verdade. A princesa Kurama então exige que ele a conte o que é essa punição. Ele então conta uma história sobre quando era jovem. Enquanto andava no planeta dele para salvar sua tribo, o primeiro líder encontrou diversos desafios e no final de todos eles acabou achando uma princesa corvo deitada no chão. Ele então não conseguiu se segurar e deu um beijo nela. Seu beijo fez com que ela acordasse e os dois se casaram. E a história termina assim. A princesa Kurama fala que não dá a mínima para as memórias do primeiro líder. Ela só quer que ele diga por que ele começou essa tradição. O líder então diz que apenas começou essa tradição para se lembrar de suas aventuras na juventude e nunca existiu nenhuma punição. Ao ouvir isso, a princesa fica extremamente irritada e destrói o computador. Ela fica desapontada por ter dedicado sua vida inteira a uma tradição que não faz sentido. A princesa Kurama então se tranca no ninho do amor e Shutaro vem conversar com ela. Ele diz que existe um lado bom dessa tradição ter sido inútil. Agora, os dois podem se casar sem nenhum problema. Eles então decidem fazer lindos bebês juntos, mas são atrapalhados por Ataru, que cobriu Shutaro com um grande sino de metal. Já que lá dentro daquele sino era muito apertado e escuro, Shutaro começou a gritar de medo. Ele chorava e gritava pedindo por ajuda. Por causa disso, a princesa Kurama ficou decepcionada. Ela percebeu que Shutaro era apenas um covarde. A princesa diz que se cansou de homens patéticos como eles e decidiu sair pela terra procurando por um homem grande, forte e bonito para se casar e fazer coisas com ela a noite toda. Os corvos ficam tristes com isso, pois terão muito trabalho, mas o líder deles está muito feliz por saber que a princesa decidiu continuar em frente. Ela vai procurar pelo homem perfeito. Quem será o Felizardo? Esse foi o último episódio da atual temporada desse anime, porém toda semana eu vou trazer os episódios novos. Obrigado por assistir, até o próximo!